Faça você mesmo. Apoio Círculo. Boa tarde, Brasil! Começando mais um Faça Você Mesmo, nessa semana que se inicia. Vem com a gente, porque a semana vai ser de muita criatividade aqui no nosso programa, viu? É sempre um prazer, é sempre uma alegria entrar aí na sua casa. Muito obrigado por permitir isso, viu? Já peço licença, então, para entrar, chegar chegando com tudo em artesanato para vocês aí de casa. Hoje nós vamos aprender a fazer um pet bordado com a artista Lídia Arruda, que vem nos trazer uma arte super linda para vocês aprenderem a bordar. Também teremos mini curso de colares com a Tati Leite, a Tiane Fontane, que traz uma deliciosa ideia de sabonete de tortinha de morango. Olha quantas ideias para a gente começar super bem essa semana, viu? E eu já peço aí a sua participação através do nosso WhatsApp. O número é o 123104-1212 com a hashtag Eu na TV. Você participa mandando aí fotos de artesanato que anda produzindo, aprendeu e fez alguma peça aqui no nosso programa? Então, mande aí pra gente, compartilhe as ideias conosco, viu? Participe também através do nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV. Deixe lá o seu recado, siga a gente. Se você ainda não segue, siga lá. Estamos quase chegando nos 153.800 seguidores. Então, bora seguir a gente para esse número alcançarmos, certo? E deixe também seu nome, cidade e estado para a gente sempre compartilhar aí e mandar recados para todos vocês em casa, certo? Já vamos começar então, já vou pegar meu copinho de água para a gente ir para a nossa bancada, porque já temos a nossa primeira aula de hoje. Hoje a gente vai aprender a fazer um pet bordado com a artista Lídia Arruda, que está aqui. Bem-vinda. Obrigada Você pelo é muito convite. talentosa, hein? Parabéns. Muito obrigada mesmo. Olha, eu até olhando aqui esse bordado, eu arrisquei a perguntar se era feito à mão mesmo. Sim, é uma técnica, né, que se assemelha muito ao que é gráfico, né, por isso que a gente chama de pintura de agulha, e por isso que às vezes a gente confunde um pouco, né, com a pintura ou não, mas hoje a gente vai aprender a fazer o pet, né, com esse preenchimento, que normalmente a gente está acostumado a ver pets que são industriais, né, ou que fazem com a máquina de costura. E aí vocês percebem no próprio ponto mesmo como que é diferente a textura, né, do feito à mão. Sim, verdade. É bem mais... E aí eu decidi trazer assim hoje mais focado na finalização do pet, como que a gente tira do bordado e transforma num broche mesmo, né? Porque eu vejo que as pessoas assim, atualmente a gente vê bastante tutorial de bordado mesmo, né? Só que o que pega na dúvida das pessoas, tanto das minhas alunas, minhas amigas, enfim, na minha mesmo, era de como que depois que o bordado tá pronto, a gente vai colocar aquilo na roupa, em alguma coisa assim, para ser resistente, né? E Para ter durar, né? Para durar e para ter um acabamento bonitinho, né? Porque, Então. por exemplo, esse moletom que você trouxe aqui, olha, ele tem uma aplicação, né? Então você transformou o bordado que você fez num bastidor num aplique que foi aplicado aí, no caso, nesse moletom. Isso. Essa é a proposta. Ele pode ser aplicado em qualquer coisa, né? Inclusive em próprias obras mesmo, dá para você... Eu vejo com esse tipo de acabamento, né? Que ele tem esse contorno, que é o do próprio desenho, né? Da linha. A gente pode fazer quadros em 3D, depois, assim, criatividade vai longe, sabe? Que Porque ótimo, ele que não tem a ótimo. borda, né? Ele só fica o desenho mesmo, com o contorninho em preto. Então, acho que, assim, as gringas fazem muito isso e aqui no Brasil ainda não tinha, assim, um tutorial de como que elas conseguem deixar tão próximo ao preto, né? Da linha preta ali. Sim.
E aí por isso que eu decidi trazer mais focado no acabamento. Já que Perfeito. o bordado demora muito para fazer aqui. Vamos lá então. Como é que Tá. você vai nos ensinar aí? Então, eu trouxe aqui o risco, né? Vocês vão precisar do risco. Pode ser, eu vou ensinar a técnica em geral com a Chihiro aqui, que é um personagem de anime. Inclusive, fico muito feliz de trazer um pouco da cultura japonesa, né? Dos mangás de animes para o TV Aparecida, uma coisa multicultural, assim. Que legal, que legal. Mas depois eu posso enviar lá na minha newsletter também, para quem quiser fazer exatamente esse risco, que daí vocês só imprimem e já tá pronto, né? Tá. Mas pode ser com qualquer um. Então, esse aqui eu trouxe já impresso no tecido, que é uma técnica que já está bem popularizada, só que aqui fica difícil de mostrar porque precisa de uma impressora. Tá. Então, eu recomendo vocês, principalmente quem está começando, a fazer com papel carbono mesmo, né? Você vai ter lá o seu risco impresso ou desenhado numa folha. Coloca o carbono aqui, com essa face, né, para cima e a face preta para baixo, e o seu tecidinho. Aí é só pegar um lápis e ir passando por cima para ter o desenho aqui, tá? Perfeito. Então, beleza, a gente já vai começar. Eu vou mostrar, assim, quais pontos que eu uso, tá? E depois a gente já vai para finalização. Ótimo. Então, eu uso aqui o ponto partido, tá? A pintura de agulha, ela é um pouco mais complexa, né? Só que o ponto partido, ele é muito básico, ele é uma das bases da pintura de agulha. Então, para quem está iniciando, eu recomendo fazer com ponto partido, porque ele vai deixar bem resistente, né, o seu bordado, ele reforça os pontos e ele é mais fácil, digamos, de entender do que a pintura de agulha. Ele é um primeiro passo para chegar lá. Tá. Então, é o seguinte, a gente faz aqui, né, o primeiro pontinho e depois a gente volta. Aliás, a gente pode vir aqui e depois voltar aqui no meio da linha. Tá dando para ver? Tá, bem? tá sim. A gente volta aqui cortando a linha no meio. Por isso que se chama ponto partido mesmo, né? Literalmente, como partir a linha anterior no meio. Então, a gente vai lá na frente, sai aqui e volta em cima da linha que você fez anterior, né? Em cima do ponto anterior. Aí você vai partindo o ponto. Isso para fazer o contorno. Mas o ponto partido, ele é tão versátil que a gente pode fazer também para preenchimento. E é isso que eu uso nesses patches aqui, tá? Quando a gente faz o ponto partido, né, a gente volta em cima da linha, né, e corta ela no meio, isso reforça, né, acaba que fica tipo uma camada de linha, outra, então ele fica mais resistente, que é interessante para a proposta de patch. Pro aplique, né? Isso. Entendi. Então, só vou terminar essa partinha aqui. Aí você tá trabalhando com que linha? É a linha de meada. Tá. E é um fio só, tá? Essa textura que você até acha assim, tipo, parece pintura, a gente consegue porque ela tem essa textura lisa, né? Conseguida a partir de um fio de meada. Se você coloca 2, ela já fica mais texturizadinha, por exemplo, esse daqui. Segura um pouquinho aí, só pra gente mostrar. Ele já, em Deve ficar um pouquinho mais grossa, né? Em comparação com essa daqui, Isso. ele fica um pouquinho mais texturizado, né? Dá pra ver o ponto mais do que esse daqui, que é com um fio só. Mas são, assim, preferências estéticas mesmo, tá? Fica bem livre aí pra pessoa fazer como ela quiser, com 1 ou 2 fios. Eu não recomendo fazer com mais de 2, porque senão ela vai ficar bem texturizada mesmo. Tá? Então, eu só vou arrematar aqui, né? Pra gente continuar. E se trabalha em várias camadas, né? Pra chegar nesse resultado aí. A gente vai... Agora eu vou mostrar o preenchimento. E aí vocês vão ver como que a gente vai criando, né, essa sensação da textura. Eu vou começar com o marronzinho agora. E como a gente tá pensando assim também, tanto no pessoal que já borda, quanto em quem tá iniciando, eu decidi pegar sempre com o ponto partido, que é para qualquer pessoa mesmo conseguir fazer, ó. Por exemplo, aqui eu vou começar exatamente igual eu fiz aqui no contorno. Só que bem rente, né? Bem rente a ele. Passo aqui, vou lá na frente e volto em cima, né? Que nem eu fiz o contorninho. Vou partindo o ponto anterior. Vou lá na frente e volto em cima do ponto.
É terapêutico demais, É né? muito terapêutico mesmo. E assim, é uma coisa que tem sido cada vez mais valorizada, né? Graças a programas como o de vocês. Imagina, obrigado. Mas é também, não só por ser uma renda extra para muitas famílias, né? Sim, E sem mulheres, dúvida. mas foi um lugar de refúgio, né? Pra gente durante a pandemia, para mim principalmente. Foi quando você descobriu? Foi quando eu comecei a realmente Que querer trabalhar, legal. assim, com isso. Aham. Porque me curou uma gastrite muito forte que eu Olha tinha. só. Sério? E aí foi assim, o que me salvou mesmo do período pandêmico, sabe? Que maravilha, e uma descoberta, né? Uhum. E aí é legal trazer esses personagens geeks, né, de animes e tal, porque traz muitos jovens que aparentemente não se interessariam por bordado, por ter Perfeito. alguma ideia mais antiquada, talvez, né? Achar que o Uhum. bordado é algo mais... Só pensa nos temas tradicionais. E Certo. aí quando eu mostro, né, que não dá pra fazer heróis, dá pra fazer coisas de quadrinhos, né, e uma coisa mais jovem, assim, Aham. isso acaba trazendo muitas pessoas mais novas Que para se uma arte interessam. milenar, né? Que legal, que legal. Então é bem interessante. Então vou só finalizar aqui. E aí você pode ver, né, que o preenchimento Ó, já Já foi continua. preenchendo o cabelo ali, né? E aí sim, vai toda a vida, né? Como minha avó Uhum. diz. Vai Segue embora, em diante, que tem muita coisa segue aí, em né? diante. É pequenininho, né? Mas você vê que tem todo um Por realmente exemplo, um o trabalho. cabelo, você trabalha com linhas de cores diferentes? Não, é a mesma cor. Esse daqui, como ele tem uma sombra, né? E aí fica da opção da pessoa. Com sombra ele fica mais bonito, mais, né, elaborado. Aqui vocês veem que tem uma sombrazinha no cabelo do lado de cá. Certo. E outra linha aqui. Então você vai mexendo ali, né? Pega duas Dois meadas, tons. 2 tons. Tá. Um marrom mais escuro, outro marrom mais clarinho. Mas Do aí rosto depende do também, desenho. né? O rosto também, aqui na roupa, né? A gente vê 2 tons. Que maravilha. Aqui então tá tudo com esse mesmo ponto. Isso, tudo com um ponto partido. E aí você vai seguindo, Que né, de bonito, fileirinha em fileirinha. E lá no meu perfil eu vou enviar, né, para todo mundo, risco com as direções, que eu acho que é onde pega mais, assim, para as pessoas que estão iniciando, onde direcionar os pontos. Entendi. Então lá eu envio, depois eu passo certinho. Que pra ótimo, pegar. que ótimo. Perfeito. Então, beleza, a gente já terminou aqui, né, terminamos o nosso patch, agora a gente vai começar o processo de finalização, que é de como transformar isso em algo mais resistente, né, colável na roupa e tal. Uhum. Antes disso, vou falar um pouquinho só do verso, tá? Eu não sou muito de verso perfeito, eu acho que isso não é necessário, principalmente para patches, porque a gente vai esconder o verso. O importante é que ele esteja firme, né? Que você passe assim a mão e não tenha nenhum ponto dançando ou que vá puxar a linha da frente, né? Tá. Mas não tem muito problema nisso. A única questão do patch é que você não poderia, por exemplo, passar, observar se você vai estar fazendo, por exemplo, isso aqui. Né, no verso. Se você saiu de um ponto daqui, do cantinho, e foi ali pra cima, e aí no verso você vai ver que fica uma linha assim, uma transversal. Essas linhas podem te complicar um pouquinho, porque a gente vai cortar isso, né? Certo. Então essa linha vai sair. Então, assim, só ter um cuidado na hora do bordado, né, pra não passar muitas transversais pra fora do desenho. Dentro não tem problema nenhum. Perfeito. Então agora eu vou usar esse material aqui, chamado termolina leitosa, né? Ela é uma resina, né, acrílica, Tá. que é feita para impermeabilizar. Isso é bom porque ela evita o mofo, se de repente você toma uma chuva com o pet e tal. Já dá uma resistência, já dá uma né? resistência. E ela também serve para... tem uma propriedade de goma, né? Então o tecido fica mais durinho pra gente cortar. Vou pôr aqui no potinho. Então, pelo avesso, você Isso. passa essa termolina leitosa. Aí, principalmente aqui nas beiradas, que é onde a gente vai cortar e finalizar, aqui eu vou passar bastante, tá? Tem algumas pessoas que preferem passar só no entorno, e também dá, mas eu gosto de passar em tudo para realmente colar os pontos, tá? Para esse caso aqui, né, desse acabamento, é mais interessante a gente passar em tudo, até nos pontinhos mesmo. Aqui.
para o que você falou, até fixar os pontos, né? Ter a certeza e a garantia de que... Isso, o negócio vai durar mesmo. Se um dia você esquecer e pôr na máquina de lavar, ele vai estar lá, firme e forte. Esse é o objetivo, né? Durar bastante. Sim. E aí a gente passa aqui em tudo. Nessa parte das linhas mesmo, cuidado para não exagerar, né? Não precisa passar muito, assim, com o pincel lotado. Pode só molhar a pontinha mesmo do pincel e ir passando. Mas você já tinha esse dom de desenho? Eu já gostava de desenhar, eu fiz faculdade de artes visuais, né? E Sim. concluí em 2017, Então depois foi tudo favorável. meio que já sempre estive com esse pezinho nas artes, assim. Mas o bordado em si mesmo, até o final da faculdade de artes, eu ainda nem pensava em realmente trabalhar com isso. Foi uma coisa que me ocorreu, assim, naturalmente mesmo, na pandemia. Muito legal. Agora você vai com cola pano. E agora, a gente vai deixar a termolina ali e eu vou finalizar a frente com outro material, que é a cola pano diluída em água, tá? Por que eu não uso a termolina e a cola pano na frente? A termolina, vocês vão ver aqui, que ela tem... Eu vou colocar um pinguinho só, dando pra ver aí. Coloquei um pinguinho bem pequeno aqui, né? E vou colocar um pouquinho de água. A termolina, ela é mais densa, então pra mim ela suga um pouco do brilho da linha. Por exemplo, aqui, ó, vocês conseguem ver. Isso. Nela, essa daqui ela tá um pouco mais opaca, não sei se dá pra ver bem, né? Mas aqui a linha... Aqui? A linha brilha bem mais. Tira a seda, né? O brilho do... Isso. E nesse caso aqui da cola pano com água, eu sinto que ela fica um pouco mais suave, né? E aí eu vou colocar uma proporção de 1 para, por exemplo, umas 3 ampolinhas de água, 3 a 5 ampolinhas de água, mas admito que eu faço tudo meio no olhômetro. E com a prática vocês vão sentindo também qual que é a textura, né, que vocês querem aí, porque a ideia é fazer uma coisa bem leitosa mesmo, bem líquida, tá? Porque a gente não quer que fique parecendo uma cola por cima, a gente só quer, assim, engomar o tecido. borracha, né? Isso, a gente só quer engomar o tecido, né? E o que é a goma? É basicamente a cola, quando a gente compra um tecido engomado, né, ele já vem mais durinho, porque ele vem com essa cola. Diluída. E aí, nesse caso, eu nem vou passar nele todo, tá? Eu só vou passar na partinha preta e aqui no entorno. Isso daqui é o que vai, assim, de fato, literalmente colar essa linha preta, porque a gente vai precisar que ela esteja bem resistente, né, na hora de fazer o acabamento. Só nas bordinhas aqui. Até porque na hora de cortar também, para não desfiar, né? Isso. A gente repara que o tecido natural ele já desfia bastante, né? Agora com a termolina e ainda assim a cola também por cima, ele fica bem mais resistente. E aí assim, o certo é esperar secar agora, né? Sem pressão. Aí eu vou deixar ela aqui e a gente já vai para essa daqui que tá pronta. Então, aqui a gente já consegue ver como que a coisa ficou bem mais resistente, né? Ó, esse tecidinho a gente vai tirar daqui, vai recortar. E olha só, né? Como ele é mole. Ele faz isso daqui. Só que esse outro aqui não, ó. Ele já ficou bem duro na parte que eu passei a cola. Esse aqui não secou ainda, então ele tá molinho. Perfeito. Essa textura que a gente precisa conseguir, tá? E aí eu vou pegar uma tesoura aqui. A gente vai cortar ele com mais ou menos meio centímetro, tá? E seguindo o desenho. Meio centímetro de borda. Olha lá, já não tá desfiando o tecido, ó. Isso mesmo. Olha só, como que eu posso até passar a unha, o dedo e ele não desfia, né? Tá bem firme mesmo. E aqui, ó, você vai até dando umas curvadinhas para realmente seguir o seu desenho, tá? No corte.
Agora a gente vai fazer isso aqui, que eu já comecei a fazer, tá? Por que que ela tá pontudinha assim, né, com esses spikes? Porque a gente vai virar isso aqui pra trás, tá? A gente vai modelando ele de acordo com essa linha preta aqui. Então, por isso que a gente faz todo esse processo, porque aqui, ó, você pode ver que ela tá bem modelável, né? Parece até uma massinha. Sim, é verdade. Que você vira e tal. Você consegue deixar o tecido, né, parado. Isso, ele fica bem fácil de modelar. Onde você coloca, ele vai ficar. E aí eu vou cortar aqui o resto. Fazendo pix aí. Tá bem de tempo? E Como que hoje... eu tô? Tá tranquilo. E hoje você comercializa suas peças, é isso? Você faz sobre encomenda? Como é que é? Eu comecei fazendo encomenda, mas hoje eu trabalho mais com cursos mesmo, com oficinas, né, que eu gosto de fazer, vendo kits e vou fazendo. Mais ensinando. Mas eu prefiro mais ensinando mesmo. Eu acabei descobrindo que eu gosto bastante de ensinar. E as encomendas também ainda estão abertas, mas como bordado é uma coisa bem demorada, né? Sim, Acaba sim. que toma bastante tempo e aí a gente tem que ir fazendo algumas outras coisas aí. O tempo para bordar essa menina aí do desenho já são algumas boas horas. Acho que no mínimo umas 3 horinhas. 3 horas? Depende da skill, né, da bordadeira. Mas normalmente... Do tempo que se tem, né, também, quando você pega pra fazer, né? Vai aos pouquinhos. Então... Essa parte aqui é meio chatinha, porque a gente tem que cortar bem rente, tá? Tenta cortar assim... Eu sei que vai dar medo, a maioria das pessoas fala, ai meu Deus, vou cortar o bordado. Mas a gente fez todo esse processo justamente para não ter perigo de, caso você pegue uma lasquinha ali, né, do preto, ele não vai ter problema, tá? Ele vai estar colado de fato. Certo. Então, eu poderia até testar aqui, mas eu não vou estragar. Tipo, realmente cortar aqui o bordado, ele fica. Se você finalizar bonitinho, ele não vai desfiar nem nada. Aqui na beiradinha, ó, eu vou cortar tipo um ângulo de 90 graus. E tirar toda essa beirada, porque a gente vai usar pra virar, tá? E aí só corta. Isso. Isso nós vamos colar numa borracha, é isso? Num sintético? Isso, esse material? É um material chamado bidim, tá? Tá. É um tecido sintético, né? Ele parece com um corinho, assim. E ele deixa bem bonitinho, né? O verso bem resistente. Assim, dá pra fazer com feltro também, e eu recomendaria quem quiser fazer com feltro, engomar o feltro, assim como eu fiz aqui, né, com cola com água, só passa a cola diluída no feltro, que ele já vai ficar bem mais resistente para fazer o verso. Como que você cola esse bordado no sintético? E aí, então, isso é uma dúvida bem assim que as pessoas têm de quais colas são ideais, né, para cada coisa, qual que é mais resistente, qual não é. Eu utilizo essa Pega 1000 aqui. Tá, uma cola universal. Isso, ou a T6000, enfim, tipo, essas famílias de colas, né, mais universais, assim. E ela tem uma resistência bem boa para isso. A cola pano, ela é mais frágil, então não recomendo muito, tá, pra finalizar assim. Ó, vocês veem que eu tô realmente modelando, né, ele aqui todo. Com mais tempo aí em casa, vocês fazem bem certinho, puxa bem pra trás, tá? E aí olha de frente pra ver se ele tá, né, realmente seguindo. E depois a gente vai colar esse daqui atrás e depois já colocar ali no verso. Interessante, hein? Isso abre muitas possibilidades, né? Para vocês criarem, produzirem. Quer ver? Só finaliza aí pra gente ver rapidinho, que o nosso tempo já acabou. Tá. Só pra gente ver essa finalização aí, né? Olha lá. Então eu viro aqui. Vamos ver. Opa. Aí a gente vai colocar o pininho, na verdade, né? Antes. E aqui ele vai ser o verso. Então a gente vai pegar o centro, colocar o pininho
que vai ser o broche. Ah, tá, vai E ser aí a como gente- broche, aí vai dar pra Isso. soltar. É. Aqui, como a cola não secou ainda, né, por Uhum. conta do tempo, ela tá um pouquinho pra fora. Mas aí na casa de vocês, esperem secar, né, tudo bonitinho. Uhum. E aí a gente vai colando aqui. E só colar, né? E já tá pronto. Então, aí tem mais uma partinha, mas É. não sei se vai dar tempo. Se você Mas quiser assim, só é comentar. muito simples mesmo. É bem assim, só de comentar mesmo e dá pra mostrar ali o outro Aham. pronto Vamos também. mostrar então as peças? Aham. Como é que é? O que você queria comentar? É, o verso. Ah, Deixa você eu ver. quer ir lá mostrar? É isso? Pode ser. Pode ir lá. O que seria? Esse daqui, ó, Ah, deixa eu tirar pra mostrar pra vocês. Esse verso aqui ah. é o que a gente vai fazer nesse daí, né? A gente só vai costurar ele. Ah, você costura. Isso, eu vou Quer ver? costurando bem Olha lá. simplesinho mesmo, né? Faz um alinhavo. Isso, um alinhavo. Ou Olha lá. aquele em espiral mesmo, sabe? Aham. E aí eu faço com linha de costura pra ficar mais fininho, né? Aí Um você pouco só mais pega delicado. aqui atrás, né? Ó. Isso, Tá vendo? E assim já tá pronto. Nossa, como fica firme e resistente mesmo. fica Gostei. bem firme. E aí Parabéns, você coloca, viu? né? O pininho aqui atrás. Que E ótimo. aí já é um brochinho. Nós já passamos seus contatos. Vamos mostrar mais um pouco dos seus trabalhos. Te agradecer e Obrigada, parabenizar pelo gente. trabalho, viu? Muito obrigada Parabéns pela mesmo, parabéns oportunidade. mesmo. A gente que agradece aqui por você compartilhar com a gente. Viu?